Olá, que bom que você está conosco mais uma vez. Vamos dar início ao culto de mulheres do Ministério Everlast Woman, aqui da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Abra sua Bíblia no Salmo de número 145 e quero te lembrar que nós teremos hoje a Santa Ceia. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Você aí na sua casa pode separar um pedacinho de pão, seu suco de uva, que teremos esse momento de celebração tão importante. A palavra do Senhor fala aqui no Salmo de número 145, no versículo 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. E é assim que nós estamos aqui, em unidade, apesar do distanciamento, mas nós estamos aqui unidas para invocar, para clamar o nome do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te pedimos, Deus, que esteja preparando os nossos corações, Deus, abrindo os nossos ouvidos para recebermos do Senhor a porção que o Senhor tem para nós hoje. Te peço, Deus, que abençoe a vida das minhas irmãs junto com seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Eu deixo vocês agora na companhia da pastora Fabiana e quero te incentivar a ficar confortável no seu lar, mas separar esse tempo para ouvir o Senhor e se dar a oportunidade de estar na presença dEle. Em nome de Jesus. Olá! Começamos hoje uma nova série de mensagens, Sobreviver. Nós vamos abordar alguns temas necessários para essa caminhada da vida. Já percebeu que na estrada da vida a gente sempre se depara com bifurcações? Sempre chega um momento da gente decidir entre um caminho ou entre outro. E nessa estrada sempre há um caminho que é mais fácil e um caminho que é mais difícil. Para decidir entre um caminho e outro é necessário sabedoria. Pensando nisso, eu recorri ao livro de Provérbios, que é um livro que fala de sabedoria de uma forma sensacional. O livro de Provérbios traz para a gente dois desafios. Na verdade, traz mais, eu quero falar sobre dois hoje. Mas traz desafios que colocam em risco a nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual. E para enfrentarmos esses desafios, nós precisaremos de sabedoria. Então, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Depois nós vamos ler Provérbios, capítulo 10, versos 16 e verso 25. E depois Provérbios, capítulo 24, versos 10 a 12. Somente o verso 10. Provérbios, capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todas as suas colheitas. Então seus celeiros ficarão cheios até transbordar e suas cubas ficarão cheias de vinho novo. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor e não se ressinta da sua repreensão. Porque o Senhor disciplina a quem Ele ama, como um pai o filho em quem tem prazer. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que ganha compreensão, pois é mais lucrativa do que a prata e dá melhores retornos do que o ouro. Agora Provérbios capítulo 10, verso 16. O salário dos justos lhes traz vida, mas a renda dos ímpios lhes traz punição. E no verso 25 do capítulo 10, quando a tempestade passa, os ímpios vão embora, mas os justos permanecem firmes para sempre. E no capítulo 24 de Provérbios, o verso 10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Como eu disse, o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria. E eu gosto de ler o livro de Provérbios repetidamente, porque eu estou sempre buscando por sabedoria. Sabedoria é algo muito precioso e vai além de um comportamento, vai além de ser bom, de ser moral, de ser ético. Sabedoria está relacionada com a nossa capacidade de fazer boas escolhas, de escolher uma boa pessoa para trabalhar, de escolher uma pessoa para se casar, de escolher um curso certo, de tomar decisões. É você não se surpreender com a forma como as pessoas respondem, porque você entende as pessoas, e é você também nunca se surpreender com a forma que você responde, porque você se conhece. E como é que a gente se torna sábio nessa caminhada da vida? Estudando muito, adquirindo conhecimento, procurando um guru ou um coach, ou quem sabe viajar pelo mundo em busca de mais cultura. É assim que a gente encontra sabedoria? Não. Não de acordo com o livro de Provérbios. De acordo com o livro de Provérbios, existem experiências que nós passamos ao longo dessa caminhada
e que acontecem com certa regularidade em nossas vidas. E quando nós estamos vivendo algumas dessas experiências, em alguma dessas experiências nós estamos em um momento de grande perigo espiritual ou estamos em um momento de grande oportunidade espiritual. E se você passa por essas experiências, se você passa por esses testes, você vai se tornar mais sábio sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a natureza humana e vai saber como as coisas funcionam de uma forma melhor. Mas se você falha nesses testes, se você não responde adequadamente a essas situações, você na verdade se tornará mais tolo, mais duro, mais amargo e mais fora de contato com todas as coisas e com quem você é. Então esses testes que eu vou falar hoje, essas duas experiências, são as seguintes: a prosperidade e a adversidade. Não há nada mais perigoso espiritualmente do que a prosperidade e não há nada mais perigoso espiritualmente do que o sofrimento. Não há nada mais perigoso do que o sucesso espiritualmente, não há nada mais perigoso do que a adversidade. Porque essas duas experiências, elas trazem à tona coisas em nossos corações que nós nem sabíamos que elas existiam. Há coisas ruins em nossos corações que a gente nem acredita, nem imagina que elas estejam lá. A gente não espera que essas coisas estejam lá. E muitas vezes a gente nega isso, a gente esconde isso. Então nós temos dois caminhos. Nós podemos aceitar o que nós vemos, abraçar, construir a vida com base nesse novo momento, nessa nova circunstância, nessa experiência, nos arrependermos, mudarmos e começarmos a encarar a vida de uma forma realmente diferente, nos tornarmos sábios cada vez mais com essas experiências, ou nós podemos seguir outro caminho. Podemos reprimir isso, podemos culpar outras pessoas pelo que está acontecendo com a gente e nos tornarmos cada vez mais tolos. De uma forma ou de outra, você nunca vai permanecer do mesmo jeito do que você era. Ao passar por essas experiências, você nunca mais será o mesmo. Ou você se tornará mais sábio, ou você se tornará mais tolo. Para vencer esses testes, eu te sugiro escolher o caminho da sabedoria. Sabedoria para se posicionar enquanto uma cristã, coragem para fazer as escolhas certas e humildade para sobreviver permanecendo fiel aos princípios cristãos. Porque tanto a prosperidade quanto a adversidade, elas revelam o que está no nosso coração. E, sinceramente, é muito importante que a gente conheça o que está nos nossos corações. C.S. Lewis tem uma ótima ilustração sobre isso. Ele fala que se a gente quer saber se existem ratos no porão, a gente não pode descer as escadas fazendo barulho. A gente não pode descer com uma panela na mão falando: ah, será que tem ratos nesse porão? A gente não pode ir batendo nas coisas, acender as luzes e falar: nossa, realmente, não tem ratos. Porque eles vão se esconder. Mas se você quer saber se tem ratos no porão, você vai abrir a porta silenciosamente. Você vai descer as escadas pé ante pé, delicadamente. Quando você chegar no meio do escuro, você vai acender uma luz. E aí sim você vai conseguir ver se há ratos nesse porão. A adversidade e a prosperidade, elas nos colocam em uma posição que revelam o nosso coração. E você vai ver coisas escondidas. Você vai precisar descer os degraus do seu coração para poder perceber o que está escondido ali dentro. E quando você chegar lá no meio daquela escuridão, você vai ter que acender uma luz, vai ter que acender uma candeia. O que você vai fazer a respeito dessas coisas que você vai ver, dessas coisas que você vai conhecer sobre si mesmo, é que vai te tornar mais sábia ou mais tola. Mas no mesmo lugar você nunca vai ficar. Dê uma olhada no capítulo 10, verso 16 de Provérbios. Diz assim: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Mas o justo permanece firme para sempre. Esse verso 16, ele é sensacional. Ele está falando sobre rendas, remuneração, salário do justo, está falando sobre seus rendimentos, está falando sobre a entrada de dinheiro. O que é que são os justos e o que é que são os maus, os ímpios, os perversos? Segundo o livro de Provérbios, os justos são aqueles que se colocam em desvantagem a favor da comunidade. E os perversos, por definição, são aqueles que prejudicam a comunidade em favor dos seus próprios interesses, para os seus interesses próprios. O que isso significa?
Significa que se você é uma pessoa sábia e altruísta é aquele que pensa no próximo, que age em favor do próximo. Se você é uma pessoa altruísta, a sabedoria vai te tornar cada vez mais sábio e altruísta. Você vai ver a oportunidade de melhorar. Mas se você for uma pessoa tola e egoísta, a pior coisa que pode acontecer com você é você realizar os seus sonhos, os seus desejos, é você ter prosperidade. Lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 24, o apóstolo Paulo traz um texto sensacional. Ele diz assim que a pior coisa que Deus pode fazer às pessoas que se afastam dele, que resistem a ele, é entregá-las aos seus desejos, é realizar tudo aquilo que elas querem, é entregá-las às suas vontades. Por que é a pior coisa? Porque se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa má, uma pessoa que quer prejudicar a comunidade a favor de si mesma, você vai cada vez mais se afastar de Deus. A prosperidade vai te fazer afastar de Deus. Ela é ruim para você porque você não consegue lidar com ela. Então a pior coisa que Deus pode fazer por você é te entregar aos desejos do seu coração. Esses caminhos podem te levar a lugares desagradáveis. Podem ser agradáveis no primeiro momento porque satisfazem o que o seu coração está pedindo. Mas são um caminho, uma estrada para o inferno. E você, nessa estrada, começa a afirmar a si mesmo e a esquecer de Deus. No verso 25 diz assim: quando a tempestade passa, os ímpios vão embora, mas os justos permanecem firmes para sempre. A melhor aplicação para esse texto é que a adversidade mostra ou revela os fundamentos das nossas vidas. Revela quem nós somos de fato. Se você já está indo na direção da tolice, na direção do egocentrismo, na direção do egoísmo, só vai piorar. Porque ela vai revelar quem você é de fato. Depois da adversidade, vai ficar apenas quem se manteve firme nos princípios de Deus. Quem manteve foco na palavra de Deus. A maneira como você sabe que é uma pessoa sábia, que tem crescido em sabedoria, é que você pode suportar um sofrimento. O sofrimento não te derruba. Ele não te torna pior, não te torna ladrão, não te torna mentiroso, não te torna usurpador, não te torna um viciado. A maneira como você sabe que você está no caminho de Deus, em sabedoria, em conhecimento e graça, é que você pode lidar com problemas. Eles não te derrubam, eles não acabam com você. A tempestade não te leva, você permanece. É isso que está dizendo. Então a prosperidade e a adversidade, elas mostram a maldade escondida nos nossos corações. E isso ela mostra no geral, elas mostram no geral. Mas elas fazem algo no particular de cada uma de nós. A prosperidade e a adversidade, elas revelam os ídolos dos nossos corações. Elas nos mostram os nossos ídolos em particular. E daí, da mesma forma, vem a bifurcação. Você tem dois caminhos. Ou você nega que essas coisas estão te mostrando e se torna cada vez mais tola, cada vez mais fora de contato com como as coisas são. Ou você toma o caminho que precisa de sabedoria, de coragem, de humildade, abraçando e aceitando e, ainda que seja muito doloroso, crescendo. Eu vou te dar um exemplo de como a prosperidade pode revelar ídolos nas nossas vidas. Eu não sei se você já acompanhou algum famoso que veio do anonimato. Ele é famoso hoje, mas veio do anonimato, veio da simplicidade e ficou famoso por algo que ele fazia bem, algo que ele sabia. Ao passar do tempo, essa pessoa ficou extremamente famosa e, de repente, ela começou a falar sobre assuntos que ela nem sabia. Ela começou a falar como conhecedora de todas as coisas. Ela fala sobre psiquiatria melhor do que um terapeuta. Ela fala sobre a teologia melhor do que a Bíblia. No entendimento dela, ela é melhor do que todas as outras coisas, do que todas as outras pessoas. O sucesso, a fama, ela vai afirmando nas pessoas que elas são boas. As pessoas vão dizendo para elas mesmas o quanto elas são importantes, o quanto elas são preciosas, o quanto elas são ótimas. E elas se acostumam com isso. E daí passa a confiar nos seus insights, passa a confiar nas suas ideias brilhantes, passa a confiar nos seus próprios palpites. Confiam demais em seus pontos de vista, porque elas tiveram sucesso com isso.
Elas têm ouvidos para tudo que elas falam. E aí todo aquele que se apoia em seu próprio entendimento, de acordo com o livro de Provérbios, é um tolo. Lentamente, conforme o tempo passa, essa pessoa ela se torna cada vez mais disposta a receber o crédito para si. Ela se esquece de onde ela veio, ela se esquece do início da caminhada. Ela se esquece de Deus. Isso é muito gradual. Aos poucos você vê essa pessoa sendo capaz de fazer coisas que ela nunca pensou em fazer. Por causa das circunstâncias favoráveis, ela faz coisas que antes ela não fazia e começam a dar certo. E aí pode chegar a um ponto que elas seguem o caminho delas de uma forma tão firme que quando elas olham para trás, elas se esquecem de que Deus esteve no início daquela caminhada. Agora Deus já não é mais o suficiente, elas são. E essas pessoas passam a seguir o caminho delas mesmas. Se tornam ídolos de si mesmas, a idolatria pela fama, poder e ego é revelada pelo sucesso. Pode ter vindo à sua memória aí diversas pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado para que essas pessoas não sejamos nós, não é verdade? Eu tenho certeza de que você já ouviu uma frase: quer conhecer de verdade uma pessoa, dê a ela poder. Vou te dar um outro exemplo de uma tribulação prática que provavelmente acontece na vida de quase todo mundo. A resposta a essa tribulação é que é particular de cada um. Relacionamento amoroso. Imagine que você namora alguém que você realmente ame, uma pessoa sensacional, que você quer casar com essa pessoa, você faz planos, mas de repente essa pessoa termina com você. O que vai acontecer? Duas coisas podem acontecer. Algumas pessoas podem ficar muito tristes, arrasadas, podem levar semanas ou até meses para poder superar. Mas elas vão superar, porque elas vão crescer. Elas vão passar a contar com os amigos, elas vão começar a refletir sobre o processo do relacionamento, elas vão amadurecer e o mais importante, elas aprenderão a como depender mais de Deus. Essas pessoas, elas são capazes de se questionarem. Poxa, o que é que eu fiz de errado? Realmente pode ser que eu tenha algum problema de caráter, pode ser que eu tenha prejudicado a outra pessoa, pode ser que eu tenha um problema mesmo para me relacionar. Ela vai parar e analisar. Ela vai refletir sobre como conduzir um relacionamento. E esse caminho vai deixar a pessoa cada vez mais sábia, ela vai amadurecer, ela vai ganhar maturidade com isso. E ela vai superar. Ela vai processar a adversidade e ela vai se tornar mais sábia para enfrentá-la. A outra resposta que as pessoas costumam dar é que elas nunca superam. Ela se torna amarga contra o sexo oposto, ela fica amarga consigo mesma. Elas se sentem fracassadas, péssimas, como se ninguém fosse as amar novamente. Essas pessoas se tornam amargas com relação à vida. Elas se tornam cínicas sobre o amor, elas se recusam a confiar completamente em outra pessoa, elas nunca superam isso. Qual é a diferença? Se você termina com alguém e fica triste, é uma coisa. Mas se você rompe com alguém e todo o sentido da sua vida acaba, você não quer mais nem viver, é porque essa pessoa se tornou um ídolo na sua vida. Essa pessoa se tornou mais importante para você do que Deus, do que Jesus ou de qualquer outra coisa. Ela se tornou a fonte maior do seu significado, a fonte maior da sua segurança. Essa pessoa se tornou um pseudo-Deus, um falso Deus. Ela se tornou o seu porto seguro, um ídolo. E o sofrimento de perder essa pessoa é que vai mostrar a você o apego desordenado que você dá ao amor, ou ao romance, ou até mesmo a essa pessoa. E aí você tem duas alternativas. Ou você admite para si que realmente ali há um ídolo e que você não colocou as suas expectativas em Deus como deveria, você não descansou em Jesus como você deveria, mas você tornou aquela pessoa o centro da sua vida e quando você admite isso, você admite que precisa se afastar disso, se afastar dessa idolatria e assim você cresce, ou você se acomoda, você não admite que esse seja o problema, que você começa a culpar a pessoa, você começa a culpar as pessoas ao seu redor, você começa a culpar a maneira como o sexo oposto se relaciona, você culpa todo o mundo e não assume a sua responsabilidade, se tornando uma pessoa cada vez mais difícil e rebelde. E é dessa forma você entra no caminho da tolice, se tornando cada vez menos sábia, cada vez menos em contato com quem você é, com a natureza da humanidade, com a realidade dos fatos. Para pensar no seu dia a dia. No seu dia a dia, na sua vida, na sua estrada da vida,
quando alguma adversidade acontece, quando algum problema acontece, ou quando está tudo bem, quando você está lá no alto, quando você está se sentindo próspera, se alguma coisa acontece, como é que você reage? Se o seu chão de confiança é tirado, como é que você reage? O seu chão está no alto? O seu chão é Jesus Cristo? Ou o seu chão são coisas terrenas? Nesse momento, as fraquezas dos nossos corações são reveladas. Pode ser que surja ansiedade, raiva, ira mesmo. Pode ser que você veja o seu orgulho. O mais importante é que você perceba que no seu coração há coisas escondidas e que você precisa tratar. Então, a adversidade e a prosperidade revelarão o que há de pior em nós. E isso vai trazer o ego para fora, vai trazer o egocentrismo. E a pior coisa que nós podemos fazer é culpar o outro, jogar para o outro essa responsabilidade ou encontrar uma maneira de fugir. Eu tô abalada por causa da pandemia. Eu me tornei essa pessoa porque eu passei por muitos problemas na infância. Eu sou carente por causa do que aconteceu, do meu relacionamento com os meus pais. Eu posto fotos seminuas na internet porque eu preciso de seguidores. Eu trabalho com isso. As escolhas fáceis e óbvias frente à adversidade ou à prosperidade, elas revelam quem nós somos porque elas vão escurecer os nossos corações. Em vez de ensinar sabedoria, elas vão escurecer o entendimento. Elas mostram o que há no mais profundo de nós. Mas e aí, pastora? Como é que nós vamos então sobreviver às estradas da vida? Como é que nós vamos conseguir fazer escolhas certas? Porque sabemos que o nosso coração é enganoso e, sobretudo, perverso. Para isso, eu recorri ao livro de Tiago, um livro que fala muito sobre sabedoria também, que nos dá direção para vencermos provações colocadas diante de nós. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8, e depois nós leremos do 16 ao 17. Verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. E no verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se você se lembrar, Tiago está escrevendo essa carta para uma igreja que estava passando por dificuldades e estava com dificuldades de orar. Como é que eles fariam essas orações em meio a tantas dificuldades, a tantas tribulações? E Tiago dá a resposta. Peçam a Deus por sabedoria. Tiago fala muito sobre sabedoria. Ele sabia que o povo judeu gostava de sabedoria, tanto é que o livro de Provérbios é o que mais fala sobre sabedoria. E sabedoria é de fato muito valiosa. Um autor disse uma vez que conhecimento é a capacidade de desmontar as coisas e a sabedoria é a capacidade de montá-las. Então a sabedoria ela é o uso correto do conhecimento. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm um conhecimento enorme, que têm um currículo impecável, mas que não conseguem tomar decisões simples sobre a vida, porque elas não têm sabedoria. Então por que a sabedoria é tão necessária nos momentos de tribulação? Por que não pedir por graça, ou por força, ou até por livramento? Por um único motivo. Porque você não pode desperdiçar as oportunidades que Deus te dá de amadurecer. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as circunstâncias para o nosso bem e para a glória de Deus. Nos ajuda a reconhecer que a tribulação não se trata de um castigo ou de uma crueldade. A sabedoria nos ajuda a perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Ele disciplina a todos aqueles que amam. A alguns que Ele ama? Não, a todos aqueles que Ele ama. Há poucos dias nós encontramos com uma senhora que estava com o marido entubado por conta do Covid. E nós dissemos a ela, estamos orando pela senhora.
Ela perguntou assim, mas o que você tem pedido em oração para Deus? E daí a gente disse, a gente está pedindo para Deus fortalecer a senhora e a sua família. Ela acrescentou assim, peça para Ele então, para me dar sabedoria, para que eu possa aprender com o momento que eu estou passando. Pensa. Essa mulher entendeu o que é passar por uma tribulação. Essa mulher entendeu os versos de Tiago que nós lemos aqui. E Tiago não ensina apenas a pedir sabedoria, mas ele também descreve como devemos pedir a sabedoria, com fé. Ele diz que quanto mais pedimos, Deus dá e dá com alegria. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo dele te repreender porque você está pedindo sabedoria toda hora. É para pedir mesmo. Ele dá maior graça, ele dá cada vez mais. E Tiago compara um cristão que duvida com as ondas do mar. O maior empecilho para as respostas às nossas orações é realmente a incredulidade, a dúvida. E se você já foi à praia, você já percebeu como é que as ondas são o quê? Instáveis. Você não pode confiar nelas. Em um momento elas são baixinhas, elas formam piscininhas, mas no outro momento elas são turbulentas, elas formam grandes, buracos ali na praia. Você, de uma hora para outra, pode se afogar, porque as ondas do mar são inconstantes. Assim é o homem de ânimo dobre, de mente dividida, inconstante. A fé diz sim, mas a incredulidade diz não. Aí vem a dúvida, ele diz sim, aí dali um momento ele está dizendo não. Foi essa dúvida que fez Pedro afundar nas águas quando ele estava andando até Jesus. Quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, ele afunda e Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas quando Pedro começa a caminhar pela fé, colocando os olhos em Jesus, ele anda sobre as águas porque ele eliminou a dúvida. Muitos cristãos vivem como uma rolha nessas ondas do mar, subindo e descendo, indo para frente e indo para trás de acordo com o movimento, e isso indica imaturidade. O apóstolo Paulo também faz essa referência, mais ou menos essa ideia, lá em Efésios, no capítulo 4, dizendo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós tivermos um coração que duvida, um coração que se mostra dividido, se não duvidarmos, nós poderemos pedir com fé e Deus nos dará a sabedoria que precisamos. Mas caso contrário, a instabilidade e a imaturidade vai tomar conta das nossas vidas. E quase no final desse capítulo 1 do livro de Tiago, no verso 12, Tiago diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. No verso 2 está dizendo que a provação é motivo de alegria. E aqui no verso 12 também está dizendo que aquele que passa pela provação é bem-aventurado, também é motivo de alegria. O que nos mostra que a forma como encaramos a tribulação, a perspectiva como encaramos as coisas, ela determina o resultado. Essa alegria, essa bem-aventurança é um grande estímulo porque promete uma coroa para os que suportarem as tribulações. Eles receberão a recompensa. E de que maneira é essa recompensa? Primeiramente, essa recompensa vem pelo crescimento do caráter cristão, que é uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter enquanto vivemos. O crescimento em caráter. Mas nos promete também a recompensa da glória, a recompensa da coroa quando Cristo voltar para nos buscar. Então, primeiro a cruz, depois a coroa, primeiro a aprovação, depois a glória. Deus nunca vai nos ajudar removendo as provações. Ele nunca vai nos ajudar fazendo com que a gente tenha uma vida fácil. Deus emprega as provações para nos edificar. E nesse versículo 12, Tiago usa uma palavra muito importante, que é o amor. Por que Tiago fala do amor? Porque o amor é a motivação espiritual por trás de todas as coisas. Por que uma atitude de alegria para enfrentar tribulações? Porque amamos a Deus e Ele nos ama. E Ele não fará absolutamente nada para nos prejudicar. E daí me lembrou outra citação de C.S. Lewis, que ele escreveu assim, dizer, Senhor, não deixe que nada de ruim me aconteça. É, na verdade, uma maneira de dizer, não me ame. E ele ainda diz assim, deveríamos ter aprendido, mesmo com os poetas, que o amor é algo mais severo e esplêndido do que mera bondade. A bondade meramente como tal não se importa se seu objeto se torna bom ou mal,
contanto que escape do sofrimento. Se Deus é amor, ele é, por definição, algo mais do que mera bondade. Onde há amor, há obediência e submissão, há correção e disciplina, há confiança e entrega. O amor é a força espiritual por trás dos imperativos que Tiago emprega ao longo da carta. Quem ama a Deus não tem dificuldade em considerar, em saber, em deixar e em pedir. Uma criança que mama no peito da sua mãe e que está certa de ser amada por sua mãe, ela é capaz de passar pela tribulação do desmame, pelo sofrimento do desmame quando ela começa a crescer. O cristão que ama a Deus e que sabe que é amado por Ele, não se desintegra quando Deus permite que venham as tribulações, porque ele está seguro no amor de Deus. Ele não é instável, ele não tenta amar tanto a Deus quanto tenta amar ao mundo, mas entende que o propósito de Deus nas tribulações é que você saia dela com maturidade. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Lembre-se sempre de que Deus nos dá boas dádivas, presentes, dons, talentos, e que tudo que é bom vem dele. Se não vem dele, não é bom. O espinho na carne de Paulo foi dado por Deus. E a princípio gera algum estranhamento. Por que Deus ia colocar um espinho na carne de Paulo? Mas acabou sendo uma grande bênção para a vida de Paulo, como ele relata em 2 Coríntios, no capítulo 12. E é esse tipo de amor que nos mantém fiéis ao Senhor. É essa a resposta sobre como andar pelas estradas da vida, a como fazer boas escolhas. Porque nessas estradas da vida nós teremos sempre as bifurcações diante de nós. Não importa em que estágio você esteja, se é na alegria, na saúde, na riqueza, ou se é na tristeza, na doença, na pobreza, qualquer dos estágios vai te levar a ter o seu coração escancarado, a revelar quem de fato você é. A minha oração para nós hoje é o Salmo 139, no verso 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E caso haja algo que ofenda ao Senhor, eu quero te lembrar o que está escrito em Isaías 59, no verso 1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, não está tão encolhido que não possa salvar, e o teu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Deus ama você e está pronto para te acolher e te ouvir. Não permita que o seu coração duvidoso se esvazie dele para viver algo que é passageiro, algo que é terreno. Deus não quer te punir, ele quer te ensinar, ele quer te fazer crescer como a um filho querido, como a uma filha amada. A punição ficou lá na cruz. Jesus era o único filho que não precisava de punição ou de disciplina, não é verdade? Ele era perfeito, ele não precisava disso. Ele não pecou, ele não precisava de punição. Mas ele recebeu a nossa punição, a punição que nós merecíamos, para que nós pudéssemos saber que o que quer que aconteça nas nossas vidas é apenas amor, disciplina paternal, porque Deus tem prazer em você. É por isso que os testes funcionam. É por isso que essas experiências nos tornam cada vez mais sábias, a não ser que você escolha o caminho sem Deus, o caminho da tolice. É assim que nós podemos passar no teste, com sabedoria, com coragem e com humildade, confiando naquele que passou nos testes por nós, para que por meio dele nós possamos começar a deixar que essas coisas, que a tribulação, ela possa nos moldar e nos transformar em alguém que seja sábio. Essa é a melhor estrada. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre nos ensina, nos confronta e nos molda. Pai, nós te pedimos aqui nesse momento que o Senhor possa derramar sabedoria sobre as nossas vidas. Senhor, nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos casamentos, para lidar com os nossos filhos, para lidar, Pai, com o nosso trabalho, com a nossa vida como um todo, Deus. Então nos dê sabedoria. Nós somos gratas a Ti, Pai, porque nós somos filhas amadas e a partir de hoje entendemos, Deus, que
que a disciplina é uma resposta de amor. A disciplina é amor vinda do Senhor. Então, Senhor, que nós possamos tirar proveito das disciplinas, das tribulações, e que nunca, Senhor, a prosperidade venha nos tirar dos teus caminhos. Que nós sejamos usadas para a tua honra e para a tua glória, Senhor, e que tudo o que passar por nossas mãos, Pai, seja para te engrandecer. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. E não é porque estamos em casa que nós vamos deixar de celebrar a ceia do Senhor, não é verdade? Então você aí em casa, separe um pedacinho de pão, separe um pouquinho de suco de uva e vamos celebrar juntas esse momento. Vamos consagrar os elementos ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos tuas filhas amadas, de quem o Senhor se alegra. Pai, nós consagramos estes elementos ao Senhor e queremos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, que é Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. E daí eu vou ler com vocês os versos que estão em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Domingo celebraremos a Páscoa. E para você que não sabe, a Páscoa, a primeira referência sobre a Páscoa está lá no Antigo Testamento. A Páscoa para os judeus se chama Pesach, passagem. E ela celebra a libertação do povo do Egito. Ela celebra a libertação de um cativeiro. Hoje, nós cristãos também celebramos uma libertação. Nós celebramos a libertação das trevas. Nós celebramos a libertação da morte, a libertação da morte eterna. Nós celebramos a vida. Jesus Cristo pagou o preço por nós. Ele deu o seu corpo, ele deu o seu sangue, e é por isso que estamos aqui celebrando, trazendo à memória a única esperança que temos, a única esperança de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então esse pedacinho de pão aí na sua mão, ele representa, ele nos lembra o corpo de Cristo. Então comamos o pão. No verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tome o seu suco de uva e se lembre do sangue derramado, do preço pago na cruz por sua vida. E celebre. Tomemos o cálice. Libera a sua mão e dá um glória a Deus, um aplauso para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que Deus abençoe você. E meninas, chegou mais um momento especial do culto, que é o do dízimo e das ofertas. Lá em Atos 20, Paulo diz assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que receber. Aqui na sua tela vai aparecer as contas da igreja, o nosso Pix, aqui em cima vai ter o QR Code. E eu queria te convidar, mesmo à distância, a separar o seu dízimo, a sua oferta e fazer isso com amor, com alegria. Eu sei que é um momento muito especial e ele não precisa deixar de ser feito, mesmo a gente estando à distância. Então, que você faça agora, com muita alegria no seu coração, separe esse tempinho e eu queria orar por esse momento. Amém? Pai, colocamos diante do Senhor esse tempo, colocamos diante do Senhor, Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que mesmo à distância, Senhor, nos alegra tanto ter a oportunidade de fazer isso. Jesus, que as nossas irmãs que não puderem estar ofertando e dizimando agora, que o Senhor seja o provedor. Que aquelas que estejam, Deus, passando por alguma necessidade, sejam surpreendidas pelo seu cuidado. Abençoe, Jesus, todas nós que agora participamos desse momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém.
O que dizer depois de uma palavra tão maravilhosa, tão confrontante, igual foi essa palavra que a pastora Fabiana acabou de trazer para a gente, né? Sabedoria é algo que deve ser pedido. Salomão, de tudo que ele poderia pedir para Deus, ele pediu sabedoria. E eu queria orar agora pelas nossas vidas, pela essa palavra que trouxe luz para a direção que devemos tomar diante de situações tão delicadas que temos vivido e coisas que temos passado. Então eu quero orar. Amém? Pai, colocamos nossa vida diante do Senhor. Jesus, assim como Salomão pediu por sabedoria, Senhor, estamos aqui e pedimos ao Senhor a sua sabedoria. Jesus, queremos ser a mulher sábia de Provérbios 31. Que o seu coração se incline, Jesus, aos nossos pedidos, ao nosso clamor. Que o arrependimento, Jesus, genuíno, seja aquele que nos aproxime do Senhor. Deus, que aquilo que temos feito de errado, que aquilo que temos, Deus, escolhido e não temos honrado o teu nome, seja passado. Que depois dessa palavra, Jesus, a gente tenha a convicção que fazer aquilo que agrada ao Senhor é aquilo que é o correto. Então, Jesus, pedimos para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos mostre onde temos errado, para que o Senhor nos mostre onde têm sido as nossas fraquezas, as nossas tolices, e que o Senhor venha, Deus, com a sua sabedoria, nos guiar pelo caminho correto. Jesus, sonda o nosso coração, guarda o nosso coração, que sejamos, Jesus, mulheres que levam o teu espírito, que brilham a tua luz. Então, Jesus, que a gente seja transformada pelo teu querer, mas que comece através de uma decisão nossa. Então, Jesus, nós decidimos sermos mulheres mais parecidas com o Senhor, que o Senhor nos prepare a vivermos o teu propósito. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar para nos acompanhar em nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela. Nos sigam. Todas as quintas-feiras a gente vai estar aqui às 19h30 com a série Sobreviver. Então, semana que vem a gente vai continuar, vai ser bênção. Não deixe de participar, tem sido um tempo precioso, tá bom? Que Deus abençoe esse restinho de semana, que seja um tempo onde você venha absorver essa palavra e te esperamos até quinta-feira que vem. Deus te abençoe. Beijo.